Fala agora de um assunto que é bastante debatido e que tem gerado muita polêmica, a medicalização infantil. Quem está aqui com a gente é a nossa parceira Maria Carolina Lore. Tudo bom? Tudo bem, Elaine? Bom, é um assunto polêmico porque tem muita criança sendo medicada, talvez sem tanta necessidade, é isso? Sem tanta necessidade. Então, são muitas crianças hoje em dia fazendo uso de um medicamento, que é a Ritalina, né? Um medicamento tão agressivo que nós não temos estudos científicos que comprovem os efeitos a longo prazo do uso desse medicamento. Então, por isso, a gente precisa tomar bastante cuidado. Numa entrevista num canal, inclusive do YouTube, de um pediatra chamado Daniel Becker, ele falou que o problema está em se usar pelo menos 4 ou 5 itens para já definir se a criança tem ou não tem determinada doença psicológica nesse caso. Isso é um sério problema. É um sério problema, porque, na verdade, esses medicamentos utilizados aí para acalmar, entre aspas, as crianças, eles não são bons para a criança, mas eles sim são bons para a sociedade. Então, é muito mais fácil, numa sala de aula que eu tenho 35 alunos, a professora encaminhar 2 alunos, 5 alunos ali para um neurologista e que faça um diagnóstico, entre aspas, meio não muito certo, entregue o medicamento para a mãe e a mãe dá o medicamento para essa criança. A criança vai ficar mais calma na escola, vai ficar mais calma em casa também. Então, por essa razão, esse medicamento ele é tão consumido, né? Então, as mães elas se veem aliviadas e as professoras também se veem mais aliviadas. Mas a criança acaba ficando dopada. Por quê? É isso, porque a gente não sabe, Elaine, o que esse medicamento causa a longo prazo. Então, hoje, tem crianças tomando 4 comprimidos, 3 comprimidos ao dia. Só que a gente não sabe se essa criança precisa mesmo do medicamento. A Ritalina, ele é um parente da cocaína, então é um medicamento bastante psicoativo, né? Ele causa dependência também e ele traz inúmeros efeitos colaterais. Ele foi inventado, esse medicamento, depois da Segunda Guerra, ali, quando os soldados sofriam alguma coisa no cérebro, perdiam uma parte do cérebro, da parte frontal do cérebro, né? E por essa razão eles ficavam com muita dificuldade de se concentrar, de ficarem quietos. Então surgiu a hiperatividade e o déficit de atenção. Hoje em dia, a maioria das crianças que são ativas, que têm uma vida normal de criança, são confundidas com esse quadro de hiperatividade e, consequentemente, com déficit de atenção, principalmente os meninos. A gente pode dizer que as pessoas não estão entendendo a criança dos dias atuais, porque falam, a criança antigamente era uma criança quietinha, mas hoje ela tem muito mais estímulo, ela tem muitas outras coisas. Pode estar havendo aí uma confusão nesse sentido? A criança está sendo criança, mas estão achando que ela está sendo fora do padrão? Isso, e além disso, antigamente a criança ela tinha mais atenção, ela tinha atenção da mãe em casa, que não trabalhava todo o período, né, como hoje em dia acontece. Então essa criança, para chamar a atenção, ela mudou o seu comportamento. E ela quer mesmo fazer mais coisas, porque ela está vendo a mãe trabalhando o dia todo, o pai trabalhando, ela quer também participar dessa rotina diária agitada que todo mundo tem. Por essa razão, os hábitos mudaram um pouco, né, daquelas crianças da nossa época. Você acha que é muito dizer que, de repente, se os pais dessem um pouco mais de atenção, respondessem mais essa criança de uma forma carinhosa, talvez não precisaria chegar num nível como esse? Não é exagero, isso é uma verdade. A gente pode ver isso comprovadamente ali na clínica, né? Então, é uma criança que chega, que a mãe trabalha o dia todo, o pai trabalha o dia todo, uma criança que não tem atenção, uma criança que é muito comparada com outros irmãos, essa criança ela é muito agitada. Com tratamento ali de 1 mês, que você tem 1 hora com a criança por semana, 2 horas por semana com essa criança, ela já demonstra menos agitação no ambiente da clínica. Acredito que se essa atenção fosse dada em casa também, essa criança melhoraria em outros ambientes, então em casa e na escola. Você vê, Elaine, uma criança que tem hiperatividade, o diagnóstico fechado da hiperatividade é uma criança que não vai conseguir ficar quieta. Então, jogando videogame 1 hora, ela não vai ficar quieta. Se ela for hiperativa, ela não fica. Não fica, ela não consegue sentar para fazer a tarefa quieta, ela não consegue sentar para comer quieta, não consegue sentar para assistir o filme que ela gosta quieta, muito menos para jogar videogame. Então, a hiperatividade ela não pode ser observada só no ambiente da escola, ou só quando a mãe chega em casa, sabe? A hiperatividade ela precisa ser observada no dia todo da criança, desde a hora que ela acorda até o horário que ela vai dormir. E o acompanhamento, para o diagnóstico ser fechado, ele envolve 6 meses de observação dessa criança. Então, com uma visita ao médico, eu não posso fechar o diagnóstico de hiperatividade. Então, falta paciência e atenção, principalmente. Com certeza.
A orientação para os pais é que sempre procurem diagnóstico de outros médicos, né? De não ficar só com um, de repente. Isso. E outra coisa, não é só o diagnóstico médico. Às vezes, outro profissional consegue te dar melhores orientações. O psicólogo, o psicopedagogo, muitas vezes a fonoaudióloga também é procurada para fechar esse diagnóstico. Então, assim, quando a gente tem uma suspeita, a gente costuma trabalhar com múltiplos profissionais, porque o tratamento ele é múltiplo também. Ok, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Fica a dica aí para os pais, então.